A verdade sobre ser um homem inabalável é que muitos homens acreditam que isso é algo distante, quase impossível de alcançar, como se fosse necessário nascer com uma personalidade extremamente forte, sem inseguranças, sem medo, sem dúvidas internas ou qualquer tipo de fraqueza emocional. Mas isso não é verdade. Ninguém nasce inabalável. Isso não é um dom, não é sorte, e não é algo reservado para poucos. Isso é construção. E o mais importante, é uma construção diária, silenciosa, baseada em hábitos que a maioria das pessoas ignora, justamente por parecerem simples demais para serem importantes. O problema é que a maioria das pessoas tem uma visão completamente distorcida de transformação pessoal. Elas acreditam que mudar de vida exige algo grande, dramático, quase cinematográfico. Um evento, uma motivação absurda, uma virada de chave repentina. Mas a realidade não funciona assim. A vida muda em silêncio, a vida muda na repetição, a vida muda nos pequenos comportamentos que você decide manter, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não existe motivação, mesmo quando ninguém está te cobrando nada. E é exatamente por isso que tanta gente tenta mudar, mas continua exatamente no mesmo lugar por anos. Não é porque faltam oportunidades, não é porque falta inteligência. É porque falta consistência nos fundamentos mais simples. As pessoas querem ser mentalmente fortes, mas não controlam a própria reação quando algo pequeno acontece. Querem disciplina, mas vivem reféns de impulso. Querem respeito, mas não respeitam a própria evolução. Querem estabilidade emocional, mas vivem reagindo a tudo o que aparece no caminho. Ser um homem inabalável não significa não sentir medo. Não significa não sentir insegurança. Não significa não ter dúvidas. Isso é impossível. Todo homem sente isso em algum nível, em algum momento da vida. A diferença não está no que você sente. A diferença está no que você faz com o que sente. Um homem comum deixa a emoção assumir o controle da ação. Ele sente algo e imediatamente reage, como se não houvesse escolha. Ele fala no impulso, decide no impulso, explode no impulso, se arrepende no impulso. E depois repete o mesmo ciclo no dia seguinte. Um homem inabalável não funciona assim. Ele sente, mas não obedece. Ele percebe a emoção, mas não é dominado por ela. Ele entende que emoção não é ordem, é apenas informação. Um sinal interno, não uma instrução obrigatória. 36. E isso muda completamente a forma como ele vive. Porque quando você deixa de ser escravo das próprias reações, você começa a ter espaço mental para pensar. E quando você começa a pensar antes de agir, você começa a sair do padrão automático que controla a maioria das pessoas. O erro de muitas pessoas não é falta de capacidade. É falta de consciência sobre o próprio comportamento. Elas repetem os mesmos padrões todos os dias, sem perceber. Reagem da mesma forma. Se frustram da mesma forma, desistem da mesma forma. E depois se perguntam por que nada muda. Mas o padrão sempre vence a intenção. Você pode querer mudar o quanto quiser, mas se continuar reagindo da mesma forma, sua vida vai continuar igual. E é por isso que este vídeo existe. Aqui você vai entender 7 hábitos para se tornar um homem inabalável. Não é teoria vazia. Não é motivação passageira. São princípios baseados em estoicismo, autocontrole e disciplina mental. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre parar de ser controlado pelo mundo externo. É sobre aprender a reagir menos, pensar mais e agir com consciência. E se você aplicar isso de forma consistente durante a sua semana, você não vai apenas entender o conteúdo. Você vai começar a perceber mudanças reais na sua postura, na forma como você fala, na forma como você reage e até na forma como as pessoas te enxergam. Porque quando um homem começa a mudar internamente, o mundo externo responde de forma diferente. Agora, antes de começar os hábitos, você precisa entender uma coisa fundamental. Isso aqui não é entretenimento, não é algo para assistir e esquecer. Isso aqui é um espelho, e dependendo de como você reage ao que vai ouvir daqui para frente, você vai descobrir exatamente em que nível você está hoje.
O primeiro hábito de um homem inabalável é aprender a não ser reativo. E isso parece simples quando você ouve pela primeira vez, mas na prática é um dos comportamentos mais difíceis de dominar, porque ele vai contra algo que quase todo mundo faz sem perceber: reagir automaticamente a tudo o que acontece. A maioria das pessoas não escolhe suas respostas. Elas são controladas pelo impulso. Algo acontece e imediatamente elas reagem, sem pausa, sem reflexão, sem consciência. Uma crítica já muda o humor. Uma provocação já muda o tom da conversa. Um problema pequeno já cria estresse desnecessário. E antes mesmo de perceber, a pessoa já está dentro de um ciclo emocional que ela não controlou. E o mais perigoso disso é que, no momento da reação, a pessoa acredita que está certa. Ela acredita que está se defendendo, se impondo, mostrando personalidade ou não deixando barato. Mas, na realidade, ela não está demonstrando força. Ela está apenas perdendo controle, porque reagir no impulso não é força, é ausência de controle interno. E ausência de controle interno significa que qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer comentário pode influenciar diretamente seu estado emocional. Isso é o oposto de ser inabalável. O cérebro humano foi programado para reagir rápido a ameaças. Isso fazia sentido em contextos antigos de sobrevivência, onde uma reação rápida podia significar vida ou morte. Mas no mundo atual, a maioria das situações não são ameaças reais. São apenas palavras, opiniões, interpretações, mal-entendidos e pequenos conflitos sociais. Mesmo assim, o cérebro reage como se tudo fosse urgente, como se tudo fosse pessoal, como se tudo precisasse de uma resposta imediata. Mesmo assim, o cérebro reage como se tudo fosse urgente, como se tudo fosse pessoal, como se tudo precisasse de uma resposta imediata. E é aí que a maioria das pessoas perde o controle da própria vida. Um homem inabalável entende que existe uma distância entre o que acontece e o que ele faz com isso. E essa distância é tudo. É nesse espaço que nasce a consciência. É nesse espaço que ele deixa de ser automático e passa a ser estratégico. Ele não responde imediatamente ao mundo externo. Ele primeiro observa o que está acontecendo internamente. Ele percebe a emoção surgindo. Ele reconhece a irritação. Ele sente a tensão. Mas ele não se entrega a isso. Ele não age no impulso. Ele não fala sem pensar. Ele não deixa o momento decidir por ele. Ele cria uma pausa. E essa pausa muda tudo, porque a maioria das pessoas vive sem essa pausa. Elas são uma reação contínua ao ambiente. E quando você vive assim, você não está vivendo de forma consciente. Você está apenas sendo empurrado pela vida, reagindo a estímulos o tempo todo, sem direção própria. E isso gera um efeito perigoso. Você começa a perder controle sobre sua própria imagem, suas relações e até suas oportunidades. Uma pessoa reativa é imprevisível. E pessoas imprevisíveis não são levadas a sério. Elas podem até ser respeitadas em alguns momentos, mas não são estáveis o suficiente para gerar confiança profunda. Já um homem inabalável transmite outra energia. Ele não reage a tudo. Ele não entra em conflito por qualquer coisa. Ele não se deixa levar por provocações pequenas. Ele não desperdiça energia com discussões que não levam a lugar nenhum. Isso não significa ser fraco ou passivo. Pelo contrário, significa ter controle suficiente para escolher quando agir e quando não agir. Porque existe uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é automático. Responder é consciente. Reagir é emoção sem filtro. Responder é emoção com direção. E essa diferença muda completamente o tipo de vida que você constrói. Quando você começa a aplicar isso na prática, algo interessante acontece. No início, você percebe que quer reagir o tempo todo. Sua mente está condicionada a isso. Você sente vontade de responder rápido, de se defender, de provar algo, de ganhar uma situação. Mas quando você não obedece esse impulso, você começa a enfraquecer esse padrão interno.
você começa a treinar sua mente para não depender da reação imediata. E aos poucos, você percebe algo muito importante. A maioria das coisas não precisava de reação nenhuma. Você percebe que muitas discussões são desnecessárias, que muitas respostas são impulsivas, que muitos conflitos não valem sua energia. E isso não te torna menos forte. Isso te torna mais consciente. Um homem inabalável não é aquele que reage melhor. É aquele que reage menos. E quanto menos você reage ao mundo externo, mais controle você ganha sobre o mundo interno. Porque no final, o verdadeiro poder não está em responder tudo. Está em escolher o que merece sua resposta. E quando você domina isso, você dá o primeiro passo real para se tornar inabalável. O segundo hábito de um homem inabalável é proteger a própria paz. Isso vai muito além de evitar discussões ou ignorar pessoas. Proteger a própria paz significa entender que nem tudo merece sua energia, sua atenção ou sua reação emocional. A maioria das pessoas vive mentalmente exausta porque se envolve em tudo. Elas discutem por qualquer coisa, respondem provocações, entram em conflitos desnecessários e gastam energia com situações que não mudam nada na vida delas. O resultado disso é uma mente cansada, instável e sem foco. Um homem inabalável entende que energia é limitada. Tudo o que você alimenta com atenção cresce dentro de você. Se você alimenta conflito, você vive em conflito. Se você alimenta estresse, sua mente vira um caos constante. Por isso, ele escolhe onde coloca sua atenção. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda opinião precisa de defesa. Nem toda situação precisa da sua participação. Existem coisas que não valem o custo emocional. Isso não é fraqueza. Isso é inteligência emocional. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Acham que precisam responder tudo para se impor. Mas na prática, só se desgastam e perdem controle da própria mente. O homem inabalável entende que não reagir também é poder. Ele não entra em discussões inúteis. Ele não tenta provar valor o tempo todo. Ele não se deixa arrastar para conflitos sem sentido. Ele protege a própria estabilidade mental. Enquanto outros estão presos em discussões pequenas, ele está focado no que importa. Enquanto outros estão reagindo ao caos, ele está construindo a própria vida. Proteger a própria paz não é se isolar do mundo, é filtrar o mundo, é entender que você não precisa responder tudo, não precisa provar tudo, não precisa participar de tudo. Porque toda vez que você entra no desnecessário, você abandona a si mesmo por alguns minutos. E o homem inabalável não se abandona por coisas pequenas. Ele escolhe a calma. Ele escolhe o silêncio quando necessário. Ele escolhe a estabilidade acima do impulso. E com o tempo, isso constrói uma mente que não é facilmente perturbada. E quando sua mente deixa de ser facilmente perturbada, você começa a ter controle real sobre si mesmo. O terceiro hábito de um homem inabalável é o controle emocional. Isso não significa não sentir emoções, mas sim não ser dominado por elas. A maioria das pessoas vive reagindo ao que sente no momento. Se sente raiva, explode. Se sente tristeza, desiste. Se sente ansiedade, perde o foco. Elas não controlam as emoções, são controladas por elas. Um homem inabalável funciona diferente. Ele entende que emoção não é comando, é apenas informação. Sentir algo não significa que você precisa agir baseado nisso. Ele pode sentir raiva, mas não age no impulso. Pode sentir frustração, mas não perde o controle. Pode sentir ansiedade, mas não deixa isso destruir seu dia. O erro da maioria é achar que precisa agir imediatamente conforme o que sente, mas isso leva a decisões ruins, arrependimentos e conflitos desnecessários. O homem inabalável cria um espaço entre o sentimento e a ação. Nesse espaço, ele pensa, observa e escolhe o que fazer. Isso muda tudo, porque ele deixa de ser refém do próprio estado emocional. Com o tempo, ele desenvolve estabilidade.
Não porque não sente nada, mas porque aprendeu a não ser guiado pelo que sente. E é isso que separa alguém comum de alguém inabalável. O quarto hábito de um homem inabalável é a disciplina invisível. Isso significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo e mesmo quando você não está com vontade. A maioria das pessoas depende de motivação para agir. Quando estão motivadas, fazem tudo. Quando não estão, não fazem nada. Isso cria uma vida instável. Um homem inabalável não depende disso. Ele entende que motivação muda o tempo todo, mas disciplina é constante. Ele faz o que precisa ser feito independentemente do humor ou da vontade. Isso vale para estudo, treino, trabalho e qualquer responsabilidade. O erro da maioria é funcionar só quando alguém está olhando ou quando existe pressão. Sem cobrança, param de agir. Mas o homem inabalável constrói sua força no silêncio. O que ninguém vê é o que constrói o resultado que todos vão ver depois. Disciplina invisível é fazer mesmo sem reconhecimento. É melhorar mesmo sem ninguém cobrar. Com o tempo, isso cria consistência. E consistência muda tudo. No final, não é o que você faz às vezes que define sua vida, mas o que você faz todos os dias. O quinto hábito de um homem inabalável é o foco no essencial. Isso significa parar de desperdiçar energia com coisas que não importam e concentrar sua atenção no que realmente faz diferença na sua vida. A maioria das pessoas vive dispersa. Elas tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se envolvem em tudo, aceitam tudo e no final não avançam em nada importante. Parece que estão ocupadas o tempo todo, mas não estão evoluindo de verdade. Um homem inabalável entende que foco é poder. E que toda vez que você diz sim para algo desnecessário, você está dizendo não para algo importante. Por isso ele aprende a eliminar distrações, cortar excessos e simplificar a vida. Ele não tenta fazer tudo, ele escolhe o que realmente importa e coloca energia nisso. Mas quando você aprende a focar no essencial, sua energia começa a ser direcionada. Você para de se perder em coisas pequenas e começa a construir algo sólido. Foco não é fazer mais coisas, é fazer as coisas certas. E é isso que separa alguém comum de alguém inabalável. O sexto hábito de um homem inabalável é aprender a usar a solidão como força. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas. Elas precisam de barulho, redes sociais ou outras pessoas o tempo todo para não lidar com os próprios pensamentos. Isso cria dependência emocional. Um homem inabalável não foge da solidão. Ele usa esse momento para pensar melhor, organizar a mente e se entender. Ficar sozinho não é problema para ele, é crescimento. O erro da maioria é evitar o silêncio, mas fugir disso só esconde problemas internos. Quando você aprende a ficar bem sozinho, você para de depender dos outros para se sentir completo. Você ganha estabilidade emocional e autocontrole. Você não age por carência ou pressão social, você se basta. E isso muda completamente sua forma de viver. O sétimo hábito de um homem inabalável é a identidade forte. Isso significa que ele não tenta parecer forte, ele se enxerga como alguém forte. E isso muda tudo. A maioria das pessoas tenta mudar apenas o comportamento, mas ignora a identidade. Elas querem agir diferente, mas continuam se vendo como fracas, inseguras ou incapazes. E isso cria um conflito interno, constante, porque você não sustenta por muito tempo um comportamento que não combina com quem você acredita ser. Um homem inabalável entende que tudo começa na forma como ele se enxerga. Se ele se vê como alguém que reage a tudo, ele vai reagir. Se ele se vê como alguém instável, ele vai agir de forma instável. Mas quando ele muda essa percepção interna, as ações mudam naturalmente. Ele não precisa se forçar o tempo todo. Ele simplesmente age de acordo com a identidade que construiu. Ele pensa antes de reagir, porque isso faz parte de quem ele é. Ele mantém disciplina, porque isso é parte da sua identidade. Ele protege sua paz, porque ele se vê como alguém que valoriza sua mente.
O erro da maioria é tentar mudar por obrigação, sem mudar a forma como se enxergam. Por isso desistem rápido. Já o homem inabalável não depende de motivação constante. Ele depende de identidade. Quando você muda a forma como se vê, você não precisa mais lutar contra si mesmo. Suas ações começam a seguir naturalmente quem você acredita ser. E é isso que fecha todos os hábitos. Você não se torna inabalável tentando agir como um. Você se torna inabalável se tornando isso na sua mente primeiro. Aplique esses 7 hábitos para se tornar um homem inabalável. Você já pratica algum desses hábitos? Coloca nos comentários.